para o Drugovich ter sido confirmado como stand-by, atenção, Drugovich não está confirmado como piloto no GP do Bahrein. Ele está confirmado como o substituto. Ah, o Stroll não pode? Vai ser o Drugovich. É porque ele mostrou alguma coisa. Então aí você, 1 mais 1 é igual a 2, gente. Aí você deduz que ele mostrou alguma coisa no teste. Porque não adianta. Teve gente que me perguntou lá no Twitter o que eu achei do Drugovich, enfim. Não adianta, eu não fui por esse lado de tempos, porque não adianta você pegar o tempo que o Drugovich virou. Porque a gente já falou aqui diversas vezes. Até porque, Fábio Campos, rapidamente, só, o primeiro dia que o Drugovich testou, ele foi, por exemplo, a recomendação que foi feita para ele foi: fique longe das zebras. Ou seja, como é que o cara vai virar tempo? Ele falou que ele deu 3 voltas rápidas, acelerando no primeiro dia. 3 voltas. O resto ele tá testando aerodinâmica, né? Tá com a grade do carro, tem que andar com a velocidade linear. O cara, nada, no primeiro dia fez nada. Então, ele voltar para o segundo dia já é alguma coisa, na verdade, terceiro, né? O segundo dia o Alonso andou inteiro. E ele ser confirmado mostra que alguma coisa ele deixou. Porque para a equipe colocar o Van Dorn ali, seria o atestado, não seria nenhum absurdo, mas seria um atestado de não confiamos no Drugovich. É a mesma coisa o Vettel. Cara, se a Aston Martin chama o Vettel para correr, por mais marketing que os caras queiram fazer, é você dizer para os seus pilotos, cara, é o que a Haas faz com o Fittipaldi, que a cegueira brasileirística muitas vezes não consegue. A Haas, cara, você é piloto de teste, cara. É isso aí que você vai ser. Não adianta, a gente vai trazer o Hülkenberg de volta, mas você não vai ser piloto. Por quê? Porque eu não confio no cara, entendeu? Porque não é que o Fittipaldi é ruim, o Fittipaldi, não tô falando nada disso, mas o Fittipaldi andou 2 vezes em último, e as 2 vezes que ele andou em último. E ele andou muito mal. Então eu também dou essa volta para dizer, o Drugovich, se ele correr no sábado, domingo, e na sexta, sábado, domingo, ele não vai bem porque ele é brasileiro, tá? Eu só gostaria de dizer isso. Porque para muita gente, o fato dele ser brasileiro já garante que ele vai andar bem. Se você, ouvinte, quer ter um pouquinho de clarividência na análise, eu te adianto, ele não vai bem porque ele é brasileiro. Se ele for bem é porque ele andou bem, se ele for mal é porque ele andou mal. Né? E ele vai ter uma faixa de comparação pesadíssima. É como o Will falou, ninguém espera que ele supere o Alonso. Não se espera que ele ande, classifique na frente do Alonso. Mas se espera que ele ande perto. Se ficar Q1 versus Q3, meu amigo, não ficou bem para ele. A não ser que tenha ali uma circunstância, claro. Né? Circunstâncias são circunstâncias. Então, se andar, vai andar numa máquina boa, até agora boa, a gente vai ter a confirmação quão boa é no final de semana, e é pressão para virar. Alguém colocou aqui no chat, e se ele supera o Alonso? Aí, então, vamos lá. Aí é onde eu divido um pouco do Will. Raposo, talvez seja isso aqui a resposta que eu vou te dar. Talvez não mude nada. Por quê? Na equipe, ele não tem chance. O máximo que ele consegue é se transformar no primeiro reserva oficial. Ele pode tirar o Van Dorn da jogada. Mas nisso aí eu tô com você. Eu acho você falou que ele pode mostrar o trabalho para aparecer. Eu acho que para Aston Martin ele não aparece. Mas sim, para aparecer igual o De Vries apareceu, por exemplo. Sim, né? Aparecer para que era uma carta fora do baralho e entrou. Eu lembrei do Schumacher na Jordan. Eu lembrei do Schumacher na Jordan. Que apareceu. O Schumacher ali outra circunstância, né? Se ele for muito bem, ele vai se colocar no mercado, mas aí é o problema de ser a primeira corrida. Se fosse a última, era outra coisa. Ou se fosse ali no julho, que é na silly season, né? Ou inglês desnecessário, horroroso hoje. Mas aquela temporada de negociações, digamos assim. Na primeira corrida do ano, eu não sei até quando essa imagem vai ficar. O que eu não normalizo, e aí eu pego uma vertente do que o Will falou, a gente tem o campeão da Fórmula 2 segurando vaga para o filho do dono. Isso já está absolutamente normalizado no mundo da Fórmula 1. Aqui nessa cadeira, não está. Não tá. Foi o que eu falei. Eu falei isso ontem no último. Eu falei, se o Drugovich correr 2 corridas e ganhar as 2, na terceira ele está fora. Ele está fora. Ele não vai tirar a vaga do Alonso jamais e não vai tirar a vaga do filho do dono. O pessoal da transmissão da F1 TV, eu sou até obrigado a concordar, embora eu vou ser mais crítico do que eles, e é claro, da Fórmula 1, da F1 TV, eu não espero crítica nenhuma a ninguém. Porque é o jornalismo institucional. Pode ser boa informação. Em termos de crítica, você não vai ver nunca. Mas o café existe para isso, né? O café está aqui justamente para fazer esse papel. O Alex Jakes, da F1 TV, falou uma coisa certíssima. Ele falou assim, olha, o Stroll não precisa correr. Correr nos 2 sentidos, né? Correndo no Bahrein e não precisa acelerar o processo. E aí o próprio Alex Jakes disse, ele não tem a vaga ameaçada. E isso é um grande problema. Isso é uma grande M3 pontinhos, cara.
Porque ele não tem a vaga ameaçada. Se ele não correr agora, se ele não correr na Arábia Saudita, se ele voltar no Azerbaijão, se ele voltar em Silverstone, ele não tem a vaga ameaçada. Isso não deveria ser assim. Porque a discussão nossa seria outra. A gente poderia estar aqui discutindo, cara, se o Drogovic for bem, ele bota pressão, ele fica na jogada, ele entra, ele bota dúvida no chefe da equipe. Essa situação tinha que acontecer, porque nós estamos falando de Fórmula 1. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um outro exemplo para vocês entenderem onde eu quero chegar. Vamos supor que isso fosse em outra equipe. Vamos supor que fosse o Pérez. Machucou o pulso o Pérez. Quem vai entrar? O Ricardo, cara. Olha a situação. Já pensou se esse cara vira? Já pensou se esse cara senta e vira? O que isso faz com o Pérez? Então a gente tinha que estar tendo essa situação na Aston Martin, cara. Era justo com o Brasil, vamos falar uma coisa, vamos ser populistas agora. É justo com o nosso amado Brasil se a gente estivesse tendo essa discussão. Cara, o Drogovic, ele vai sentar e ele pode pôr uma dúvida na cabeça. Não vai colocar dúvida na cabeça de ninguém. Pode ser como o Will falou. Em outra equipe, talvez, quem sabe lá, mas aí é outro jogo. O De Vries tinha o poder da Mercedes, que deixou ele sair também. Acho que se a Mercedes apostasse no De Vries, não vai lugar nenhum não, rapaz, vai ficar aqui. A liberação do De Vries foi muito fácil pro meu gosto. Mas tudo bem, tem o seu mérito, fez lá a sua boa corrida e é um campeão da Fórmula 2 e campeão da Fórmula E. Esse tem um dupla estrelinha no currículo. Mas a situação é ruim por causa disso, gente. É isso que eu quero deixar para vocês. O Drogovic, ele pode ir bem? Acho que ele vai bem, concordo com todos vocês que falaram, a cabeça dele, colocaram aqui no chat, né? A cabeça dele tá boa, eu também acho. Tá ali, assim, falando, parece um robozinho falando, né? Vai num discursinho até de assessoria de imprensa bem ensaiadinho, né? Não, tô aqui, o Stroll vai decidir, vai analisar, se eu tô pronto, foi bem, fiz isso, fiz tudo que a equipe mandou, nem a voz ele altera. Ok, tá ali treinadinho para fazer isso. Agora, infelizmente, a consequência de uma boa apresentação, na minha opinião, é limitada. Porque filho do dono vai voltar, aconteça o que acontecer.